Boa noite, amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo da Aliança Ateísta, onde a gente fala sobre a importância de erradicar o voto gospel no Brasil. Esse voto que é um câncer entre a população brasileira, porque ele não é uma demonstração de cidadania, ele é uma demonstração de intolerância, né? Porque desde o momento que você vota num candidato que ele professa a sua fé, você está excluindo todas as pessoas que não professam a sua fé desse contexto de governo. Concorda? Porque nós temos pessoas de matriz asiática, matriz africana, nós temos os descrentes, como eu, como o meu segmento ateu, e a gente também, nós somos cidadãos, pagantes de impostos, vivemos no Brasil, e a gente precisa de governantes com histórico de gestão, não de pastores, bispos, padres. A gente precisa de pessoas engajadas em mudar a realidade do Brasil como um todo, tá? A realidade do social que a gente vive. Então, o que acontece? O voto gospel, ele não é uma demonstração de cidadania, ele é uma demonstração de burrice, né? A gente sabe que muitos dos sacerdotes que chegam ao cargo sacerdotal, eles têm interesses financeiros. A gente sabe que pouquíssimos têm um comprometimento com a sã doutrina e com ajudar pessoas. A gente não tem... Aí você vai falar assim, Bárbara, mas como você pode falar isso? Através da observação da realidade à minha volta. Eu sou ateia justamente por causa da constatação da realidade à minha volta. Eu constatei, que no meu entorno não existia nenhuma influência de Deus nenhum, de nenhuma cultura. Simples assim. Tá? Deixando claro para vocês que quando eu falo em relação a um Deus, eu falo deuses, tá? Como um todo, de todas as culturas, né? A gente está aí observando no nosso entorno de que a gente está sozinho. Humanos ajudam humanos, pessoas ajudam pessoas, tá? Então é muito importante entender que para você colocar alguém no poder, você tem que estudar o histórico de gestão, ou se pelo menos a pessoa tem boa intenção. Ela pode ser uma pessoa religiosa que professa a sua fé, mas enfim, ela pode ser uma estelionatária. A gente está vendo aí escândalos no meio pentecostal, no meio gospel, que sempre são de dois tipos de escândalo. Ou é um escândalo financeiro ou um escândalo sexual. Primeiro, existem vários mandamentos na Bíblia que desafiam a natureza humana. Então você vê que nem os crentes, nesse livro de regra de fé e prática, que é a Bíblia, para eles conseguem praticar os determinados mandamentos. Porque são pessoas, são seres humanos, mas isso não os inibe de querer impor o seu conceito cristão, a sua verdade bíblica, a sua moralidade baseada na Bíblia que eles dizem que é sagrada, né? Inclusive a questão da moralidade, bem, isso é a visão deles, né? Porque se você for abrir a Bíblia, de moral ela não tem nada. Começando do Velho Testamento, enfim, o Velho Testamento é um show de incestos sagrados, de pessoas assim tendo relações sexuais com parentes de linhagem. E é o que eu costumo dizer, o que é errado agora, eu já citei isso no primeiro vídeo, era errado antes, e faltou a atitude desse Deus Todo-Poderoso de colocar isso para o povo que ele escolheu, né? Olha, tá errado, vamos parar por aí, não é assim, mas enfim, é só uma crítica, tá? É uma crítica de uma ateia que começou a ler a Bíblia de uma outra maneira. A gente que estuda história, e para deixar claro que eu sou aluna do 6º período de licenciatura plena em história, com o maior prazer, o maior orgulho, uma disciplina que todo cidadão deveria estudar. A história ela é libertadora e ela te traz um olhar assim totalmente nu e cru da situação. Eu li a Bíblia em outras situações induzida, né? Porque a doutrinação ela faz com que você enxergue daquele jeito. Mas quando você lê como um livro qualquer, você vê que aquilo ali
aquilo ali pouco tem para se aproveitar. Eu costumo até dizer que as pessoas falam, mas a religião não tem nada a ver. Tem sim. Isso porque você não leu a Bíblia, você não leu o Corão. As religiões abraâmicas, elas são religiões violentas. Elas têm um histórico de violência. Eu vou citar o Islã sempre, gente, porque o Islã é o irmão caçula das vertentes abraâmicas, né? E a gente vê o que faz aí no Estado Islâmico. O cristianismo está só domesticado, mas ele também fundou o Ocidente à base de um mar de sangue. A gente teve grandes povos que desapareceram sob total aculturação e total falta de respeito quando invadiram a América Latina, impondo a religião cristã. Não foi amistosamente. Foi justamente a base de muita violência, né? Então, a gente tem a Bíblia, coisas violentas na Bíblia, né? Coisas absurdas, que eu também vou fazer isso no próximo vídeo, citar aqui. A gente tem atitudes de Moisés, Josué e outros líderes míticos, a qual não se tem comprovação de existência nenhuma. Mandando matar crianças, mulheres, idosos. Tem até uma parte em que Moisés manda ficar com as meninas moças para que sejam aproveitadas pelos homens. Então, pera lá, né? Livro de regra de fé e prática para quem? Para eles? E querem impor isso pra gente? Com voto gospel é o que tá parecendo ser, tá? Porque colocarem homens de Deus, como eles falam, no poder para assumir uma gestão de um país, parece uma proposta teocrática, não parece nada democrático, né? Qual é a intenção disso aí por trás? Quem vê The Handmaid's Tale sabe que aquilo ali pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim. A tomada dos Estados Unidos da América, a queda dos Estados Unidos da América sendo substituída pela República de Gileade, aquilo ali não é difícil acontecer, basta fanáticos se infiltrarem nas universidades, se infiltrarem no poder, exatamente como aconteceu lá no Irã, entendeu? Esses grupos fundamentalistas foram se infiltrando nas universidades e fazendo a mente dos jovens. E hoje o Irã... Eles procuram os jovens primeiro. Exatamente, os jovens eles são mais fáceis de manobrar. Me dá um pouquinho de água, João. E com isso, o fundamentalismo ele vai se espalhando, né? A gente sabe muito bem que não é difícil isso acontecer. O Ayatollah Khomeini, ele chegou no poder para estabelecer a Sharia. Para quem não sabe, a Sharia são leis são leis civis baseadas no Corão, as leis sagradas do Corão, ou seja, as leis civis daqueles cidadãos são baseadas no Corão. Isso é uma teocracia, tá? Isso é um veto à liberdade, é um veto à liberdade de expressão, é um veto aos direitos humanos, é um veto a tudo, tá? É um Estado totalitário, religioso, onde as pessoas não têm direito de nada ou quase nada, principalmente as mulheres. Então eu quero animar vocês a passarem adiante a repúdia contra o voto gospel. O voto gospel é um atentado à cidadania. Você não pode votar numa pessoa porque ela professa a mesma fé que você. Você tem que pesquisar quem é a pessoa, qual é o histórico dela, se ela tem ficha limpa, se ela é uma pessoa digna de exercer um cargo, se ela te representa. Se ela professa a mesma fé que você, isso é indiferente. Ainda mais num país em que você pode professar qualquer tipo de fé. O Brasil te oferece isso constitucionalmente, tá? E quando você tem um resultado bizarro, aterrorizador, né? Porque você liga a televisão e todos os escândalos envolvem esse segmento. Você vê o Magno Malta, o deputado, num vídeo falar sobre família tradicional e moralismo, quando nem mesmo a vida dele é tradicional e moral. O mesmo terminou o primeiro casamento por causa da pastora Lauriette, que era casada com um parlamentar, e agora o casamento dele com a pastora Lauriette findou-se também por adultério. A gente vê isso no nosso dia a dia. Quem não conhece aí um dotado de moral e bons costumes, família tradicional, e que a gente sabe que rola coisa errada ali naquela família? Todo mundo conhece, vocês vão lembrar aí, vendo esse vídeo com certeza, vocês vão lembrar até mais de um, tá, galera?
porque realmente é um segmento que quer demonstrar ser aquilo que não é. Se escondem realmente atrás dos mandamentos da Bíblia, que, como eu falei anteriormente, desafia a natureza humana, porque ninguém consegue aquilo ali. Aquilo ali é absurdo, né? São mandamentos cruéis e as pessoas não conseguem realmente realizar aquilo ali, se dominar. A gente tem uma promessa lá no livro de Gálatas que essas pessoas desenvolveriam os frutos do Espírito, pois eu não conheço nenhuma com aquela relação de frutos que o livro de Gálatas fala, não mesmo. Eu tenho 42 anos de vida e posso dizer aqui nesse vídeo que eu não conheço nenhum cristão, principalmente de vertente evangélica, com aquela relação de habilidades emocionais, dotações espirituais provenientes do Espírito Santo, queridos. Isso é uma utopia, entendeu? A maioria é preconceituoso, falastrão, fala muito mal do outro, é um segmento rixoso, brigão, tem muita fofoca nesse meio, tem muita coisa ruim, tem muito adultério, tem muita coisa errada, tem muita gente que sai do culto e vai para o motel normalmente, mas na hora de falar mal do outro, que não professa a mesma fé, é o que eles mais sabem fazer. Na hora de querer impor para um país inteiro uma religião que nem eles conhecem, porque a maioria nem sabe que o Monte Sinai fica no Egito e não fica em Israel, entendeu? Então é complicado, porque você ser legislado por essas pessoas e essas pessoas fazerem do seu país uma palhaçada, um circo, onde você liga a televisão e só vê bobagem, você sabe que aquela pessoa está falando uma coisa que ela não vive, e mesmo se ela vivesse, ela tem que viver para ela não tem que impor aos demais o que ela vive. O nome disso é liberdade de expressão, são direitos humanos. Ninguém é obrigado, entendeu? A viver mandamento de Bíblia coisa nenhuma, tá? Eu comecei a entender a Bíblia e o propósito dela depois que eu comecei a ver o Richard Dawkins, comecei a ver Salatiel Júnior, comecei a entender do porquê eu nunca tive interesse nessa religião. A maioria das vezes que eu ia à igreja é por imposição familiar, sempre. Ou de parente, ou para agradar parentes, família, enfim, você não tem muito o que fazer. Mas eu nunca me envolvi de verdade por causa da questão chamada observação. É aquilo que faz a ciência, a observação. Não tem resultado prático. Você pode ver ali que não tem Jesus coisa nenhuma, não tem Deus coisa nenhuma, não tem nem para eles, vai ter pra gente? Vai ter pra gente, queridos? Não tem nem pra eles. Não tem pra eles. Num grupo de ateísmo que eu tenho oportunidade de participar, eu vejo como são violentos, como são pessoas de dupla face, entendeu? Como são pessoas ignorantes, principalmente no que se diz respeito ao entendimento científico, entendeu? É complicado. Tudo bem, podem viver como queiram, vivam como queiram. Agora impor para uma população inteira que se baseia a vida num livro cheio de lendas da Idade do Bronze, de um povo que nem é nosso, entendeu? Essa religião veio terceirizada para cá de navio por europeus. E agora quando você vai na Europa, ninguém nem lembra que isso existe, que a Bíblia existe, que Deus, Jesus Cristo, nem nada. Não tem essa corrida atrás do cristianismo, atrás de curas, milagres e prodígios lá. Eles despejaram a porcaria aqui e agora a maioria é ateu. Então tem uma religião só para dizer que tem, entendeu? Mas é indiferente. Estão dentro de um panorama de estabilidade. Não precisam mais, né? As bibliotecas estão se transformando, as igrejas estão se transformando em biblioteca, entendeu? Porque o povo atingiu um desenvolvimento intelectual, financeiro, tem uma estabilidade. Então, logo, o Deus judaico-cristão precisa do que se precisa, né? Dessas promessas bíblicas. A gente tem o México e o Brasil, são países misóginos, matadores de mulheres. Isso não inibe os homens mexicanos e nem brasileiros de matar suas mulheres, espancá-las, mesmo depois do culto ou da missa. Também não inibe de assistir a missa no domingo, né, galera? E aí? Então vamos pensar bem, tá? Vamos saber votar. Vamos saber votar. Qual é o interesse no voto? É colocar um representante do povo que queira uma coisa boa, que queira fazer do Brasil um país melhor,
que queira transformar o Brasil num país desenvolvido, num Estado de direitos, num país que garanta os direitos civis igualmente para todos os cidadãos, um país que invista em educação, invista em segurança, que saiba, que domine de uma forma eficaz a distribuição de renda, de uma forma que tire as pessoas da miséria, que iniba a pobreza. Isso não tem nada a ver com religião. Qualquer um pode fazer isso com boas intenções e que entenda alguma coisa a respeito de gestão. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem. A gente tem outros estados teocráticos que eu citei, o Irã. A gente tem o Estado Islâmico. E aí? Porque eles seguem a lei da Sharia. Lá é bom? Você quer ir para lá? Você quer viver lá? Não, né? E se eu te falar que o Deus dessa religião é o Deus que você segue também? Que Alá é Jeová, também é Adonai. As religiões abraâmicas têm o mesmo patriarca que Abraão. E aí? O que você me diz? É bom viver lá? Será? É isso que você quer para o Brasil? País teocrático, que mande na vida das pessoas, que iniba os cidadãos de pensar? As pessoas têm que pensar baseado num livro da Idade dos Metais sem procedência nenhuma, que fala de um monte de lenda, de povos pastoris primitivos, de forma de vida tribal. Se você quer para você, ok, você só não pode querer condenar um país inteiro a viver assim, tá? Então, antes de você votar, pense direito em quem você vai votar. Estude a pessoa. Tem gente fazendo fortuna em cima de vocês, tá? E chega lá, toma cerveja, faz orgia, vai para termas, né? Faz um monte de coisa que não está na Bíblia e vocês não estão vendo. Vide Flor de Lis, na casa de swing. E aí? Foi bom para vocês darem de contra a realidade? Só que a Flor de Lis trouxe à tona o que todos eles fazem. Inclusive pastores de igrejas de outro país vinham para a casa dela para usar as crianças que ela adotou. E aí? Ué, não é a mulher de Deus? Não é a que estava lá falando dos homossexuais? Sempre são os homossexuais os condenados, né? Por quê? Eles pagam os impostos como nós. Eles têm direito de se relacionarem com quem eles quiserem. O que você tem a ver com a vida deles? Tá? Sabe o que eu tenho a ver com a vida de quem leva a criança para dentro de casa? Para quem está estuprando um animal. Se eu souber, eu vou denunciar, tá? Zoofilia é crime. Eu vi um vídeo terrível de um homem cristão, muito cristão, inclusive que ia ao culto todos os domingos e que a casa dele era lotada de cachorros estuprados, em condições desumanas, aterrorizantes. Tinha um que nem conseguia andar, tá bom? Isso é problema seu, é problema meu. Tem que denunciar. Tá levando criança menor de idade para casa em condições suspeitas? Fiquem de olho. Pode se tratar de um pedófilo, homem, mulher, que seja, até um casal. Tem muita gente que faz essa prática com criança. Casal, tá? Então prestem atenção. Agora, homossexuais, lésbicas, são adultos? Estão pagando os impostos deles? Estão na casa deles, pagando o aluguel deles, pagando o financiamento deles? Isso é problema deles. Vocês não têm nada a ver com isso, vão tomar conta da vida de vocês, tá? Vão tomar conta da vida de vocês, que o que falta pro brasileiro é tomar conta da vida dele. Por isso que ele fala mal do europeu, porque o europeu tá dentro da casa dele, tomando conta da vida dele. Ele não tá na janela, não tá no portão vendo quem entra e quem sai. Se a cultura daqui é absurda, tem que acabar. Tem que acabar. Se o vizinho dorme com outro vizinho, seus dois são adultos, o problema é dele. Você tem o que a ver com a vida dele? Nada. Quando uma criança some, ninguém sabe quem roubou. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca sabe quem pegou. Mas chega com um homem em casa, pra você ver que todo mundo vai falar que você chegou. Chega com uma mulher diferente. Chega mulher com mulher. Chega homem com homem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Falta de vergonha na cara. Imoralidade é isso aí. Tomar conta da vida dos outros. E não serve pra nada. Isso não faz o Brasil crescer em nada. Isso não ajuda o Brasil em nada, tá? É isso que eles têm que fazer, vai tomar conta da vida deles. Vocês tinham que estar tomando conta de para quem vocês estão pagando o dízimo. Porque para vocês conseguirem pagar o dízimo, eu sei que é suado. O Brasil é composto de trabalhadores, a maioria ganha salário mínimo. Vocês pagam o dízimo para quê? Para essas
porcarias roubarem vocês e roubarem o país inteiro? Vocês querem essas pessoas legislando, arrotando uma santidade que nem eles têm? Porque eles fazem do arco da velha e vocês não estão vendo? Acorda, Brasil, acorda enquanto é tempo. Porque senão vocês vão ser governados por pessoas muito doentes, muito mal intencionadas. E infelizmente vão acabar com o país, tá? E vão sambar em cima do dinheiro de vocês. Esse é mais um vídeo. Até o próximo. Beijo!